Bom dia a todos. Vamos falar sobre a RIDI. Vamos verificar como esse fabricante pode ajudar os instaladores de CCTV. Bom, enfim, a RIDI a Visiotech começou a trabalhar com a RIDI já tem pouco tempo, que é um fabricante que vai revolucionar o tema das redes, porque eles estão a propor o funcionamento, a configuração de um sistema de redes totalmente de uma forma diferenciada, né? Ou seja, de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil. O conteúdo, né? Vamos verificar o perfil corporativo da RIDI, vamos falar também sobre o cloud e as suas tecnologias, o portfólio, tá? do fabricante, e ao final, evidentemente, vamos fazer uma pequena demonstração da cloud e de alguns equipamentos do fabricante, tá ok? Bom, a RIDI ela está espalhada por todo mundo, tá ok? Ela tem mais de 7 centros de I+D, tá? A RIDI tem mais de 10 mil partners, são mais de 6 mil funcionários, tá? E está presente atualmente em mais de 50 países, tá ok? Bom, vale comentar que o fabricante que a apresentação que nós vamos fazer é do fabricante da RIDI, porém eles também têm uma marca, eles têm uma linha de produtos que normalmente é a primeira linha de produto que a Visiotech trouxe, que aqui nós temos em catálogo, que é a linha RIDI, ok? Mas, basicamente, a Visiotech vai trazer toda essa linha de produtos também da gama para profissional, tá? Nós temos a gama RIDI, que é uma gama que está destinada a small business, certo? E já a RIDI já é uma gama de produtos muito mais avançada, são equipamentos com capas L3, são equipamentos que já podemos utilizar até em data centers, tá ok? Então, o perfil corporativo da RIDI, os senhores podem verificar que no quadrante mágico de Gartner, não sei se os senhores conhecem essa empresa, a Gartner, o que ela faz, ela analisa em determinados setores do mercado, vão analisando as empresas e automaticamente eles vão, dependendo do perfil dessa empresa, né? Ela tem uma posição dentro do quadrante mágico, e aqui esse quadrante, quanto mais ele estiver na parte superior e à direita, tá ok? Esse fabricante tem uma melhor pontuação, tá ok? A RIDI, ela está entre os top 3 fabricantes de dispositivos empresariais na China. Há uma infinidade de empresas na China que utilizam esses equipamentos, desde o Banco da China, se eu não me engano, eram mais de 50 mil institutos de educação que utilizam todos os dispositivos da RIDI. Na parte da WLAN Enterprise também é o top número 2 de vendas desses dispositivos. Se eu não me engano, eram mais de 3 milhões vendidos na China, tá ok? A RIDI, ela é muito forte em Wi-Fi 6. Vale comentar que a RIDI, ela tem todos os certificados da Wi-Fi Corporation, tá ok? Todos os dispositivos Wi-Fi da RIDI estão certificados. Isso está diretamente na web da Wi-Fi Alliance. Os senhores podem acessar, podem verificar que ela tem essas certificações. Então, nós podemos estar seguros que todos os produtos Wi-Fi deste fabricante possuem
a certificação da Wi-Fi Alliance, tá bem? Vale comentar também que em questão de manutenção e de infraestrutura, a Rigi é o primeiro no ranking internacional, é um de poucos fabricantes que nos últimos anos investiram uma quantidade enorme, gigantesca, do valor que fizeram faturamento, né? Toda essa parte destinada ao I+D está a dar resultados. Nos últimos 2 ou 3 anos, o cloud do fabricante melhorou muito. Eles são os próprios desenvolvedores do sistema operativo dos seus equipamentos, tá ok? Então aqui no quadrante mágico da Gartner, podemos verificar que eles estão por cima de muitas outras empresas que nós tínhamos a ideia de que eram tops no mercado, como a Ubiquiti, TP-Link, a D-Link, Dell Technologies. A Rigi está por cima e está até mesmo em alguns, eu vi alguns comparativos da empresa que faz, se eu não me engano é a Tolly, é uma empresa americana que é a empresa que certifica os equipamentos da Rigi, tá ok? Essas certificações estão sendo realizadas por uma empresa americana, não é uma empresa chinesa que está a realizar as certificações. Então, daí nós podemos verificar que esse fabricante ele está seguríssimo, ele reconhece e sabe que os seus equipamentos possuem uma qualidade que pode, logo de frente, que pode competir com outros fabricantes grandes. Então, eu vi algumas comparações de transmissões de dados entre uma antena da Rigi comparado com outros dispositivos da Huawei, e a Rigi era quase o dobro da velocidade de transmissão de dados. Então, nós temos aqui a oportunidade de começar a trabalhar com um fabricante top, que nós temos equipamentos de gama altíssima qualidade, super profissional e comparado com preços da Cisco, da Huawei e entre outros, é muito competitivo, ok? É um fabricante que está no mercado desde o ano 2000, tá? O forte da Rigi, ele é um fabricante de routers, switches, controladores de redes, tá ok? Access point. Eles também fornecem equipamentos para data centers. É super interessante essa questão do data center, ou seja, é um fabricante que está em todo o âmbito de rede, certo? O cloud da Rigi, a nuvem, nós vamos fazer uma demonstração, é super potente. Enquanto nós estamos aqui a fazer a apresentação, os senhores podem acessar, buscar na internet agora, ou fazer até mesmo o download da app no telemóvel, do cloud da Rigi, basta buscar como Rigi Cloud, e os senhores podem fazer o registro, é gratuito, tá ok? E posteriormente nós vamos fazer essa demonstração. Rigi, que nós estamos já a falar da Rigi, que é uma outra linha desse fabricante, foi lançado no ano 2014, e é uma submarca para o mercado SMB, Small Medium Business. Fabricam também, nessa linha temos routers, switches, toda a linha sem fio, e a questão também da doméstico, access point, voltado mais para o setor doméstico, antenas, nós temos routers, tá? Eles buscam, com essa linha da Rigi, eles buscam para fazer uma simplificação de todo o procedimento de configuração dos seus produtos. Aqui também nós vamos ter o cloud gratuito, evidentemente, tá? Para facilitar a vida do instalador. Ok. Nessa sua plataforma, na plataforma cloud, nós temos mais de 200 mil usuários, tá ok? Existem mais de 70 mil projetos realizados. A Rigi tem uma ferramenta que é o Boom Builder,
nós podemos utilizar essa ferramenta para fazer a construção de projetos. Esses projetos, logo, nós podemos entregar antes mesmo, a partir do momento que nós estamos concorrendo a uma licitação, a uma obra muito grande. Eles possuem uma ferramenta que nós podemos construir esses projetos com essa construção dos projetos nós conseguimos deixar claro quais são os pontos importantes, quais são os pontos principais onde serão instalados os equipamentos, até onde vamos ter a sinal dos equipamentos. Essa ferramenta é um espetáculo, tá ok? Também eles possuem uma outra ferramenta, uma outra tecnologia chamada SOM, tá? SOM é que faz uma autoconfiguração dos dispositivos, tá ok? Sobre o cloud, é uma plataforma muito potente, completamente gratuita, não há nenhum custo, tá? Essa plataforma está disponível tanto para o smartphone como para os computadores, evidentemente. Nós conseguimos ter digamos que nós conseguimos controlar a situação, uma instalação de forma completa, e é incrível, no momento da demonstração eu vou explicar, é incrível como nós conseguimos, através de várias ferramentas disponíveis dentro do cloud, como nós conseguimos acessar a nossa instalação como se nós estivéssemos no local, ou seja, de forma remota, conseguimos fazer tudo em questão de rede, tudo que nós pretendemos, como se nós estivéssemos de forma local no nosso cliente, tá ok? Esse acesso é sem limite de tempo, sem limite de custo, não há licença, não há nada, é multi-site, tá ok? Nós conseguimos criar vários projetos, um projeto para cada instalação, facilitando muito a questão de organização e redistribuição dos equipamentos dentro do nosso cloud, tá ok? É multi-tenante, nós conseguimos compartilhar, nós conseguimos enviar esses projetos a outras pessoas, compartilhar, tá ok? E também existe o configurador para as pré-vendas para esses projetos, tá? Bom, uma vez já dentro do nosso cloud, da nossa conta, nós temos um dashboard onde nós conseguimos ter toda a estatística do tráfego que nós estamos a ter nos nossos dispositivos. Nós conseguimos verificar a topologia inteira, a topologia completa do nosso projeto, da nossa rede. Nós conseguimos fazer a configuração de alarmes e notificações, tudo isso é configurável, tá ok? As atualizações de firmware são automáticas, tá? Nós conseguimos, como já comentamos, compartilhar esse projeto com outro administrador, nós conseguimos compartilhar com o administrador da rede, nós temos acesso com a aplicação que é gratuita, na aplicação também no telemóvel, porque algumas aplicações, uma vez no telemóvel, é mais limitado dependendo do fabricante. Então, aqui a RIDI, nós conseguimos ainda visualizar a topologia completa da nossa rede, as alarmes, conseguimos fazer as configurações, conseguimos fazer redirecionamentos de portos, conseguimos habilitar portos, desabilitar portos pela aplicação do telemóvel também, é super potente, tal qual nós conseguimos acessar com o nosso computador, ok? Tá ok. O que nós temos aqui é um exemplo de como funciona o wizard da RIDI, que em 3 passos nós conseguimos configurar uma rede completa, tá ok? Vamos conectando os dispositivos e com poucos passos, tá? Nós conseguimos aqui, mais ou menos, podemos ver, em 103 segundos, ele consegue configurar até 150 APs, tá? Possui essa ferramenta, essa tecnologia chamada SOM, que consegue fazer a configuração de forma automática de toda uma instalação. O que nós temos então em ferramentas pré-venda? Nós temos uma série de linha de produtos, tá? Temos o configurador BOOM, que é o configurador dos projetos que nós podemos realizar. Temos uma calculadora também para a POE, para nós termos uma ideia
de que tipo de switch que nós vamos precisar para determinadas instalações, para saber quanto que nós precisamos ter de potência para cada porta, para cada boca de switch, para o equipamento inteiro, nós conseguimos com essa calculadora. Logo, para a parte de configuração, já após as instalações, nós temos essa configuração que nós podemos fazer com essa ferramenta, o som, e essa ferramenta ela faz toda essa configuração em poucos minutos de forma automatizada. Logo, nós temos a parte, após toda essa configuração, nós temos o acesso cloud para fazer toda a gestão, configuração, personalização após a instalação do nosso projeto, e a app do telemóvel, tá ok? Essa manutenção preventiva nós conseguimos fazer de forma online, remoto, sem necessidade de ir ao local. Conseguimos reiniciar os nossos equipamentos, os nossos routers, conseguimos reiniciar as bocas de um determinado switch, de um determinado router de forma remota, conseguimos optimizar, conseguimos reconfigurar, aplicar regras, tudo através do cloud, sem necessidade de locomover, de deslocar até o local, tá ok? Então nós vamos ver o portfólio da RIG empresarial, em que nós temos routers, tá ok? Empresariais, que são multi-one, que esses routers, o que eles fazem, tem são load balance, tá ok? E failover. Load balance, normalmente, como os senhores viram, basicamente o que o router faz, a partir do momento que há uma sobrecarga, ele pode dividir os pacotes tanto por um link como por outro, e dessa forma balancear a rede. E, caso contrário, nós podemos ter, se há um corte em uma determinada linha, automaticamente ele passa por outra linha, tá ok? Tá. A Uniview, a RIG, ela possui um configurador de portal, um portal cautivo. Esse portal está disponível na configuração dentro do cloud do fabricante, ok? Nós acessamos o cloud, uma vez acessado o cloud, nós criamos um portal, e esse portal nós podemos replicar para determinados dispositivos que temos vinculados ao nosso cloud, tá ok? E o que é que nós conseguimos com esse portal? Esse portal nós conseguimos, por exemplo, nos casos dos hotéis, restaurantes, bares, onde gostariam de deixar a rede livre, ter uma rede para convidados, e essa rede de convidados nós conseguimos acessar como? Com apenas um clique, com um código, um voucher, uma conta, né? Nos registramos previamente, diretamente com o telemóvel, fazemos um registro, recebemos, temos uma conta, tá? Essa conta pode ser para funcionários de um local, a pessoa que tem um acesso, tem que ter um acesso constante a essa Wi-Fi, então ele pode ter uma conta e livremente ter um acesso diariamente, ok? Através de SMS, tá? A questão do SMS é interessante porque conseguimos fazer o acesso ao local mediante o envio de código por SMS, tá? E através de um registro. O registro, evidentemente, nós vamos fornecer um e-mail, vamos fornecer uma informação nossa e, nesse caso, o nosso cliente, se é um bar, se é uma loja, um restaurante, um hotel, vai ter essa informação, né? Previamente, obviamente, posterior, terá que fazer o tratamento devido à Lei de Proteção de Dados. Mas, enfim, a RIG, ela fornece essa possibilidade de criar esses portais e também dá a opção a criar esse portal de uma forma, digamos, configurar o portal de uma forma remota, ok? Essa configuração é uma configuração básica, porém, se nós quisermos externamente aplicar o portal ao nosso sistema, podemos contratar um serviço pago desde outras empresas que só se dedicam a criar esse tipo de portal, tá bem? Como nos aeroportos ou instalações mais críticas que possuem esses portais.
nós podemos recorrer a essas empresas externas, solicitar o desenvolvimento desse portal e esse portal então é aplicado aos nossos equipamentos aqui da RIDI, tá? Ainda no temas empresariais, mas tanto aqui na linha de produtos da RIDI como da linha de produtos da RIDI, na minha opinião, para quem trabalha com CCTV, essa vai ser a principal ferramenta, a principal arma, o principal aliado para um instalador, tá? Se nós aplicarmos a solução da RIDI para a área de CCTV, na minha opinião, essa seria essencial. Porque aqui logo nós vamos fazer uma demonstração, nós conseguimos acessar remotamente um equipamento de uma instalação realizada sem a necessidade de abrir portas no router, sem a necessidade de criar domínios, sem a necessidade de pagar um serviço para NoIP, para DIN DNS, sem a necessidade de ligar para o nosso cliente a pedir acesso por TeamViewer ou Anydesk para nós fazermos uma tarefa de manutenção, como, por exemplo, muitas vezes acessar o router do nosso cliente. Ou seja, é super potente porque evita o deslocamento. E eu creio que aqui é o principal, porque são equipamentos hiper baratos, são equipamentos que nós aplicamos a uma solução e nós vamos apenas uma vez, fazemos a instalação e nunca mais temos que voltar no local. Não há necessidade de voltar no local, desde que o problema realmente não seja um problema de hardware, ok? Nós conseguimos acessar a outros recursos da LAN através de um dispositivo da RIDI. Só esse dispositivo tem que estar no local. Não precisa abrir portas no router, não precisamos ter IP pública, não precisamos ter IP estática, pagar por um serviço de IP estática, tá? Na minha opinião, é a melhor ferramenta. Evidentemente, a RIDI tem outras inúmeras ferramentas muito mais avançadas, os seus equipamentos estão muito bem dotados de recursos, tá ok? Que nós vamos falar também, mas para aqueles instaladores de CCTV, essa daqui é uma ferramenta excelente. Os senhores podem ver até que nós conseguimos acessar portas de conexão remota do R-Desktop do Windows de forma remota, sem abrir portas. Isso é incrível, tá ok. Vamos seguir e logo na demo nós vamos falar sobre isso, tá ok? A RIDI também tem essa questão do Smart Flow Control, tá ok? Nós conseguimos repartir de forma dinâmica a largura de banda. Nós conseguimos fazer repartir segundo o número de usuários que está conectado na nossa rede. Nós conseguimos criar regras específicas. Nós conseguimos então aqui, com a série dos routers, esses são os routers empresariais, tá? A linha EG, tá? Por exemplo, nós temos ali o EG 105G, o V2, onde nós temos 5 portas gigabit, nós temos até 2 WAN, largura de banda de 600 megabits por segundo, e nós conseguimos criar, vamos fazer aqui um enfoque, conseguimos criar até 8 túneis VPN. Esses túneis VPN não tem nada a ver com o que nós falamos na diapositiva anterior, que nós falamos de tunelização, né, de uma ferramenta nova da RIDI. Não, isso daí não tem nada a ver. Aqui são 8 VPNs. Podemos criar até 8 túneis VPNs, que é uma coisa, e o que nós comentamos anteriormente é outra coisa, tá ok? A linha EG 105G ainda P, tá ok? O P, sempre que nós vermos o P, significa PoE, que esse dispositivo ele é PoE, tá? Então aqui nós temos um router com 5 portas
gigabit, com a possibilidade de até 2 WAN, largura de banda também de 600 megabits por segundo, podemos ter aqui também 8 túneis VPN e, então, portanto, 4 portas PoE de até no máximo essas portas 54 vatios, tá ok? Então, sempre que nós vermos um dispositivo com a letra P indica portas PoE, tá? Temos outro router, o EG 105 GW, 5 portas gigabit, 2 WAN também, até 600 megabits por segundo, 8 túneis VPN, tá? E Wi-Fi AC1317. Nós conseguimos conectar aqui até 60 clientes Wi-Fi, tá ok? Ainda na linha empresarial, nós temos a série EG200, tá? Até 200 utilizadores, já são routers com 10 portas gigabit, 4 WAN, ainda largura de banda até 600 megabits por segundo, 8 túneis VPNs, e aqui nós vamos ter 8 portas PoE até 70 vatios, tá? O 210G-E, são 10 portas gigabit, 4 WAN, aqui nós temos já 1000 megabits por segundo de largura de banda e também 8 túneis VPN. Aqui, evidentemente, nós temos já um router um pouco já mais potente, tá ok? Em questão de largura de banda. Ainda dentro da série de routers empresariais, só que aqui nós vamos ter a série que é a RIDI com mais de 200 usuários, para mais de 200 usuários, tá ok? Então nós temos o EG 3250, 3230 e o 2100 V2, tá ok? Nós vamos ter algumas características, muitos deles já comporta SFP, outros comporta também SFP+, 6 gigabits por segundo a performance do dispositivo, tá? Alguns aqui, por exemplo, o 3250 com mais de 2.000 usuários, alguns deles também, alguns desses routers, a RIDI tem alguns routers que tem a possibilidade de nós instalarmos um disco rígido, tá? Então, dependendo da série, nós vamos ter dispositivos com portas de até 10 gigas, tá ok? E aqui nesse caso, o 2100, ele é PoE também, tá ok? Switches. Bom, a gama dos switches, nós temos a série ES100. Todas essas gamas que os senhores estão a ver são gamas que a Visotech se não tem ainda em estoque, teremos muito breve, tá? Essas linhas todas em estoque. Os senhores podem ir visualizando em nossa web que já temos uma infinidade de produtos, porém nós vamos ter toda a gama da RIDI em estoque, tá? Esses são os switches. Vamos ter cuidado porque a RIDI também fabrica uns switches que não são gerenciável, e enquanto outros são gerenciáveis, ok? Então, nesse caso, vamos ter switches de 5 portas, 8 portas, tá? Switches 10/100, switches gigabits, tá? Gerenciável, não são gerenciáveis, tá? Isso nós vamos ter cuidado porque a série E100 é uma série básica, tá? Então, com a forma de ir identificando as séries pela linha do produto, já vamos saber se os produtos são de linha básica ou são já séries superiores, tá ok? Ainda na série ES100, vamos ter aqui switches ainda não gerenciáveis, porém alguns ainda com opção de PoE, tá? Sempre nos dispositivos da RIDI, nós podemos verificar que em alguns deles nós vamos ter a indicação da letra LP, tá ok? Que já seriam dispositivos, por exemplo, aqui nós temos um switch de 18 portas, normalmente os switches PoE de 18 portas tem ali em torno aos
200, 240, 250 vátios, até alguns 320 vátios. Então, o L, podemos verificar que é o de Low PoE. Tá? Então, nesse caso, é um switch PoE de 18 portas, porém de 120 vátios. Tá? Switches gigabits, podemos ver que a maioria deles já gigabits, quando nós temos ali a indicação do G na sua nomenclatura. Tá? Switches de 8 portas, 16 e 24. Então, nós verificamos que há uma linha completa na gama básica, que é a ES100, ok? Na ES200, nós já temos uma série de switches que são gerenciáveis. São switches que fazem reconhecimento e sabem que o dispositivo que já estão conectados, que são já câmeras, IPs, são NVRs, nós conseguimos já fazer monitorização em tempo real, nós conseguimos fazer o reboot desses equipamentos remotamente, tá ok? Nós conseguimos organizar a rede de uma forma totalmente inteligente, tá? Conseguimos já configurar VLANs, também desde o telemóvel. Alguns equipamentos nós vamos verificar que nós temos determinadas funcionalidades desde o computador, conseguimos acessar pelo computador e conseguimos configurar uma série de ferramentas. E se nós acessarmos com o telemóvel, alguns já não vão ter essas configurações, tá ok? Então aqui o que nós temos é que, por exemplo, conseguimos criar já VLANs desde o telemóvel, tá? Bom, a série ES200, vamos ter switches de 5 portas, uma gama completa, 6 portas, 9 portas, 10, 18, 26, vamos ter switches gigabits, tá ok? A maioria switches PoE e switches que não são PoEs, tá? Na nossa web nós também indicamos esses switches, quais são os dispositivos que nós podemos vincular ao nosso cloud, tá ok? Por exemplo, aqui nós temos switches que não são, um exemplo, nós podemos ter switches que não são PoEs e nós podemos adicionar ao nosso cloud e dessa forma nós conseguimos ainda controlar tudo que temos conectado a esse switch, ok? A série NBS 3100 já são switches gerenciáveis, mas são já equipamentos com protocolos avançados. Por exemplo, aqui nós vamos ter o protocolo, temos switches dessa série, em que nós conseguimos criar VLANs, dependendo do switch, nós vamos conseguir criar um número maior ou menor de VLANs, todo vai depender do hardware que nós estamos a utilizar, tá? Nesse caso, esse switch tem a função, tem o protocolo STP, o STP é é um protocolo que identifica um loop na rede, o Spanning Tree Protocol, e temos RSTP, o RSTP é um protocolo que o que ele faz é uma melhoria é um protocolo aprimorado do STP, é o Rapid Spanning Tree Protocol, ok? É um protocolo melhor, tá? Melhor desenvolvido. O EGMP Snooping também é um protocolo que se utiliza muito quando nós temos em um determinado local, vamos aqui utilizar um exemplo, um decoder de um televisor, tá? De uma televisão que funciona por streaming, canal de televisão por streaming, e esse switch ele é capaz de saber qual foi a IP ou qual foi a porta do switch que pediu uma determinada informação externamente, né? Por exemplo, se nós tivermos um decoder da Vodafone, é um exemplo, ok? Em que nós temos a televisão da Vodafone por esse decoder, se esse decoder está conectado diretamente ao router, tá? O router da Vodafone, não vai ter nenhum problema. Esse decoder, esse router da Vodafone é capaz de relembrar qual foi o dispositivo, certo? Qual foi o dispositivo que solicitou
uma determinada informação de um determinado servidor. Quando essa informação ela retorna ao router, o router tem a memória de saber quem foi que lhe pediu essa informação e reencaminha essa informação diretamente àquele dispositivo que solicitou a informação, ok? Se eu pergunto algo, alguém me responde a mim, ok? Perfeito. Se o equipamento não tem esse protocolo, quando esse decoder da Vodafone solicita a informação ao switch, o switch repassa a informação ao router e o router da Vodafone pede a informação ao cloud ou ao servidor deles. Quando essa informação chega outra vez ao router, o router devolve a informação ao switch. Se o switch não tem esse protocolo, o que ele faz? Ele manda essa informação para todo mundo na rede. O que isso faz? Satura a rede. Então, é uma forma de, por exemplo, identificar em que se nós queremos um switch potente, uma série potente que tenha esses determinados protocolos, nós temos a série NBS 3100, tá ok? Voice LAN, o Voice VLAN, se eu não me engano, ele autoconfigura os telefones IPs, tá ok? Uma vez que nós conectamos, nós podemos criar uma regra no switch, em que uma vez que nós conectamos um telefone, por exemplo, da Cisco, no switch, ele pode fazer a configuração automaticamente, sem necessidade que temos que fazer a configuração no equipamento, tá ok? DHCP Snooping, o DHCP Snooping é um protocolo que, por exemplo, nós vamos imaginar a situação em que nós temos o switch e esse switch está fazendo o DHCP, tá ok? Alguém chega no local e eu vou conectar um outro dispositivo, conecto nesse switch para tentar desviar informação, paquetes, dados. Eu posso conectar, ou talvez, por lapso, conecto uma antena e essa antena também está em DHCP. E a partir do momento que eu conecto essa antena no switch, cria uma confusão na minha rede, começo a derrubar equipamentos ou posso derrubar a rede inteira, tá? Com esse protocolo do DHCP Snooping, eu posso conectar uma antena, e se essa antena está em DHCP, quando eu conecto, ele automaticamente corta a comunicação daquela porta, ok? É uma forma, evidentemente, inteligente de prevenir ataques, hackeios, enfim, tá? Tem a função também do Static Aggregation, a função ACL, que é Access Control List, e LLDP, tá? Nessa gama, a NBS 3100, nós vamos ter vários switches, com 8 portas gigabits, 24, 8 portas gigabits e 24, porém PoE também, tá ok? Nós vamos ter então as séries switches que não são PoE e switches que são PoE. Todos eles ainda na série gestionáveis, tá? Vamos ter outra série que é a NBS 3200 e a partir daí nós vamos evoluindo em equipamentos com o número de VLANs, que nós conseguimos criar até 4.094 VLANs. Nós vamos ter equipamentos com maior RAM, maior número de memória cache, nesse caso 16 megas. Nós vamos ter uma largura de banda maior, então vamos subindo a série, vamos aumentando a série, vamos tendo, portanto, equipamentos com uma maior potência. Nesse caso, vamos ter aqui, esse equipamento, nós temos 4 portas SFP Plus, tá ok? Vamos ter aqui outros switches ainda dentro dessas gamas, apenas com portas SFP, tá? Ainda na série 3200, switches de 24 portas, switches de 48 portas, PoE e não PoE, tá? A série 5100, NBS 5100 e a 5200, vamos ter já a capacidade de capa L3. Nós vamos conseguir criar até 500 rotas estáticas, tá? Conseguimos fazê-lo de servidor DHCP e nós conseguimos também até 2000 Static ARP.
essa série da RIDI, a NBS 5100 e a 5200, nós temos aqui na apresentação, podemos ver que são dispositivos de capa 2 Plus. Tá? São dispositivos que possuem portas uplink de 1 GB. São dispositivos que possuem 4 portas SFP. Já na série 52 são 4 portas SFP Plus, cada uma com 10 GB. Tá ok? Pontos de acesso. Bom, nos pontos de acesso, como eu comentei a princípio, a RIDI ela está certificada pela Wi-Fi Alliance. Ela possui certificação em todos os seus equipamentos Wi-Fi. É o número 1, é o fabricante número 1 em Wi-Fi 6 na China. Tá? Nós temos aqui também, nós podemos ver que o Wi-Fi 6 vamos ter um incremento na velocidade, de saturação, da performance, tá? E nós já temos em catálogo equipamentos, pontos de acesso da RIDI já com a tecnologia Wi-Fi 6, ok? Vamos ter também que isso normalmente nós não encontramos em pontos de acesso com a mesma faixa de preço que esses produtos da RIDI. Nós vamos ter aqui capa 3 de roaming, que é algo que talvez nós não vamos ver em muitos outros fabricantes, tá ok? O roaming nesse ponto basicamente é a forma com que nós temos, por exemplo, aqui no armazém da Visiotech, nós temos, se eu não me engano, eram 80 pontos de acesso, apenas dentro do armazém. 80 pontos de acesso para que quando o gajo está no armazém, a PDA não perde sinal em nenhum momento, em nenhum ponto do armazém. Isso daqui não é o mesh, tá? Isso não é mesh. O roaming é outro tipo de, não é uma rede Maia, é outro tipo de configuração, tá? Então, a RIDI nós conseguimos fazer a configuração do roaming, que é a partir do momento que nós precisamos, entre o roaming e o mesh há uma certa diferença. O mesh tem as suas desvantagens, porém o roaming tem uma vantagem enorme. Então, na gama dos APs, que nós vamos ver agora, nós vamos ver quais deles possuem essas funcionalidades. Ok, então nós vamos ter a série 2200, e aqui o que nós devemos verificar que são o F, o E, o G e o E. Porém, aqui o que nós temos? Nós temos a série 2200F, Wi-Fi 802, na normativa 802, o standard 11AC, tá ok? Possui dual banda, tá? O que nós vamos verificar é que ele trabalha tanto em 2.4 como 5, vai ter duas antenas para 2.4, duas antenas para 5, e a largura de banda dele está em 400 megabits por segundo e 867 megabits por segundo na banda de 5, tá ok? Capa 3, roaming, PoE, alimentação PoE, tá? Esses pontos de acesso são específicos para teto, ok? Nós vamos ver em seguida quais são os para a parede. 2200E, basicamente, a diferença que nós vamos ter que são as portas de FE e duas portas GE, tá? Essas já são portas Giga, ok? Ponto de acesso 2260G, nós já vamos ter o standard 802.11AX, tá? E nós vamos ter um pouco mais já de largura de banda, que é 574 megabits por segundo em 2.4 e 1201 megabits por segundo em 5. Esse é o Wi-Fi 6, tá ok? Wi-Fi 6, e é o que nós vamos utilizar para a nossa demonstração. Roaming, capa 3 também, e PoE,
tá ok? Eles são a PoE, ou seja, nós conseguimos, eles possuem duas portas, tá? Uma dessas portas é o PoE, onde nós vamos injetar a nossa alimentação com um injetor ou um switch PoE para fazer a alimentação dele. Isso não significa que ele não pode ser alimentado com 12 volts. Ele também funciona com 12 volts, ok? E o 2260E, que esse é o top de gama, que ele possui 4 antenas para 2,4 e 4 para 5, tá ok? 800 megabits por segundo e 2.402 megabits por segundo nas outras 4 antenas, tá? Aqui ele já possui uma porta de 2,5 gigas, tá ok? Possui uma porta de 2,5 e não uma porta gigabit, tá? Capa 3 para o roaming e também é PoE. Os dispositivos, os pontos de acesso que são destinados para montagem em parede, nós temos aqui esse é o dispositivo, digamos que o mais barato da Rigi, Wi-Fi, ele é 5, tá ok? Dual banda também, 2 e 2, largura de banda 400 para 2,4 e 867 em 5, tá? E só que as portas deles são portas de 10/100, tá? O uplink. E aqui nós temos o RAP, o 1200, esse já, se não me engano, é o específico que nós vamos conectar, podemos conectar também a montagem para a parede, tá? Dual band também, 2 e 2. E aqui o que nós vamos ter são 4 portas giga, tá? Porta PoE também de saída. Esse de montagem de parede, o 1200F, por mais que ele seja uma gama baixa, uma linha baixa, uma série, é um equipamento muito acessível, com um preço muito competitivo, esse dispositivo tem o sinal dele é super potente, nós temos uma intensidade do sinal, uma distância elevada, tá? Nós conseguimos ter no nosso centro de conhecimento, nós publicamos a informação de todos quais são os dispositivos, qual é a distância que nós conseguimos ter com o dispositivo e qual a intensidade do sinal e a partir de que distância nós vamos ter perda de pacotes, tá ok? Os pontos de acesso para exterior, nós temos o EAP 602, tá? E o RAP 6260, nesse caso esse daqui é um IP68 e é um dos mais potentes que atualmente nós temos em catálogo, tá? Mesh, para routers mesh da Rigi, nós vamos ter gama base, é o EW1200, Wi-Fi 5, 4 portas gigas, tá? Possui a função do Rigi Mesh e também gestão, nós conseguimos fazer o gerenciamento desses dispositivos, todos eles na cloud, tá ok? Esse router, creio que nós temos uma tabela no centro de conhecimento, esse router, por mais que na tabela não está indicado que nós conseguimos fazer, nós não temos a função do túnel, ele possui a função do túnel que nós vamos verificar em seguida, tá? O EW1200G Pro já é um router já mais avançado, 4 portas também gigabit, tá? Onde nós vamos conseguir ter esses 400 megabits por segundo em 2,4 e 867 megabits por segundo em 5. A função do mesh e gestão do cloud também, tá? E nós vamos ter os outros 2 Pro, que já são Wi-Fi 6, tá ok? Largura de banda 574 megabits por segundo e 1201 megabits por segundo, tá? Esses dois equipamentos conseguimos fazer a gestão do cloud também. Esse preto é o router, se eu não me engano, que nós temos atualmente em catálogo, do mais top dessa série Sorro da Rigi, tá? Antenas, conexões ponto a ponto ou ponto a multiponto da Rigi. Nós vamos ter, ou temos hoje em catálogo, essas duas antenas, são Wi-Fi 5, tá? Standard 802.11ac, e o que nós vamos ter aqui são ponto a ponto e ponto
a ponto multiponto, distâncias de até 2 km e distâncias de até 5 km, testado e demonstrado pelo fabricante que conseguimos ter transmissão de dados estável, sem perda de pacotes, até 5 km com essa referência AST350 V2, tá ok? Aqui nós temos então uma informação das distâncias que nós conseguimos com o EST310 V2, a abertura do ângulo na horizontal, na vertical, tá? E quais são as distâncias, tá? Toda essa informação é super importante no momento que nós vamos proceder a fazer um estudo para fazer a instalação de antenas de ponto a ponto em um determinado local, tá ok? São os modos de funcionamento, como eles funcionam, tá? São equipamentos de alta performance. Nós já vimos aqui os testes do fabricante fazendo transmissão de dados com esses dispositivos a 2 km de distância e não havia com câmeras IPs, tá? E não havia perda de pacotes em nenhum momento, tá? São dispositivos de alta performance, tá ok? Nós conseguimos, dependendo da distância, da resolução da câmera, nós conseguimos ter aqui essa tabela, onde nós conseguimos 45 câmeras, no máximo até 3 km, ou 20 câmeras IPs, no máximo até 5 km. Evidentemente que aqui vai depender muito, tá? Que nós podemos ver, que há um cuidado, que é a forma em que a câmera vai enviar os pacotes. Ou seja, aqui nós temos uma resolução, que são câmeras de 2 megapixels, tá? Que essas câmeras estavam a funcionar em H265 Plus e não consumiam mais, cada câmera não consumia mais do que 3 megabits por segundo. Então, temos que ter cuidado apenas com essas características dessas câmeras, ok? Não podemos instalar ali 45 câmeras a 8 megapixels de resolução e essas câmeras consumindo uma largura de banda tremenda. Não, nós temos que ter cuidado, mas o fabricante fez os testes e conseguiu aplicar até 3 km com câmeras de 2 megapixels com uma compressão de imagem de H265 Plus e não sobrepassando 3 megabits por segundo por câmera, conseguiram instalar até 45 câmeras. Enquanto outros fabricantes não conseguimos nem instalar nem 5 ou não chegar a 10 câmeras, que já conseguimos ter problemas, ok? Bom, então esse é o portfólio completo, tá? Do que nós comentamos agora, mais ou menos é a distribuição. Nós temos o cloud da RIG, onde nós conseguimos fazer toda a organização da nossa rede, verificar em tempo real a topologia, criar relatórios, nós conseguimos criar cenários, tem algumas ferramentas Fish da RIG, em que nós podemos criar um projeto e os equipamentos, quando nós vamos adicionando esse projeto, automaticamente eles vão se autoconfigurando, dependendo da forma que nós configuramos o cenário, tá ok? Conseguimos fazer um diagnóstico em tempo real de cada um dos nossos dispositivos, de cada boca do nosso switch ou do nosso router, nós conseguimos saber em tempo real o que está acontecendo, que pacotes que estão a enviar, tá ok? Nós temos uma ferramenta importantíssima, que é o Cloud. Bom, nós vamos com a demonstração da nuvem da RIG, tá ok? Nós podemos ver aqui em cima, bom, eu vou comentar algumas coisas aqui rapidamente. O Tolly é a empresa que faz a certificação, é uma empresa americana, tá? Que faz todo o tema da certificação dos produtos da RIG, ok? Aqui ontem eu estive a verificar na web oficial da Wi-Fi.org, que é a web oficial da aliança Wi-Fi Alliance, tá? Nós temos aqui todos os certificados, tá? Expedidos pela Wi-Fi Alliance. Então, por exemplo, eu abri um só para verificar o certificado e quais eram os equipamentos e se eles realmente estavam dentro se estava tudo ok com o certificado, tá? Então nós temos aqui
a certificação dos produtos, importantíssimo muitas vezes nós verificarmos se realmente aquele produto tem, se está estandarizado, se tem a certificação, se não há nenhum problema com a certificação. Então, eu por curiosidade fui verificar e realmente eles são 65 certificações que estão disponíveis de forma pública, que nós podemos acessar e visualizar as certificações, ok? Então aqui no Cloud, nós vamos acessar o Cloud da Reedy, podemos buscar aqui no Google, Reedy Cloud, tá? Acessamos Reedy Cloud, vamos fazer um registro prévio, tá? Onde nós vamos indicar o nosso país, o nosso e-mail, um registro comum, tá ok? Uma vez dentro da nossa conta, tá, do nosso cloud, nós vamos ter a informação já total dos produtos que nós temos instalados, tá ok? E aqui nós podemos ter também uma forma, ele pode nos mostrar, vamos ver aqui, quais são os APs, quantos APs, tá? Quantos switches, quantos gateway, quantos routers, quantas antenas, tá? Nós conseguimos ter essa informação de uma forma bem explícita, tá ok? Então aqui basicamente nós temos aqui 2 switches, esses switches, tá? Para nós, bom, o primeiro de tudo, quando nós acessamos a nossa conta a primeira vez, evidentemente para nós poder adicionar um produto, nós vamos ter uma série de requisitos que normalmente criar um projeto. Tá, vamos criar um projeto ou vários projetos, né? Esses projetos podem ser as instalações em que os senhores têm espalhados por Portugal ou por vossa cidade, a localização. Enfim, vamos criando o projeto por cliente e ali vamos adicionando todos os nossos dispositivos que estão fisicamente dentro daquele local, tá? Então nós vamos aqui na dashboard principal, onde nós vamos selecionar os nossos produtos. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui 2 switches, tá? Então nesse switch um switch, aqui nós vamos ter um modelo do switch, que é um ES208GC da série 2, podemos acessar diretamente a web da Visiotech e, enquanto carrega ali, verificar as informações, o número de série, temos aqui a MAC do nosso switch, o firmware, a versão do firmware do dispositivo, tá ok? E dentro da web da Visiotech, vamos verificar que esse switch é um switch de escritório que é gerenciável, tá ok? 8 portas, as velocidades das portas, plug and play, tá? Tem uma tecnologia para poupar alimentação, tá? Potente, intuitivo, e nós conseguimos controlar com a cloud. Isso é muito importante, que nós devemos verificar sempre nas especificações, na descrição e especificação do produto, se esse produto realmente podemos adicionar diretamente na cloud, tá ok? E uma vez dentro do dispositivo, nós estamos aqui via cloud, aqui nós estamos pelo cloud, tá? Como se nós estivéssemos acessando, imagine, uma câmera por P2P. Então aqui nós vamos ter algumas informações do nosso dispositivo, tanto a velocidade uplink, downlink, tá ok? E também um tráfego de dados, tá? A configuração, nós podemos buscar os logs, registros, o que aconteceu com o nosso dispositivo. Nós temos aqui informação, podemos obter informações por porta, selecionamos uma porta e vamos ter informações aqui, poderíamos talvez escrever algo
o que está nessa porta, se essa porta está conectada ao router, enfim, tá ok? Conectado, qual é a velocidade, qual é o modo que está a trabalhar cada uma das portas, tá? Temos a informação, por exemplo, a descrição do tráfego em tempo real, podemos configurar VLANs, habilitar o DHCP Snooping, tá ok? Até verificar os status, podemos verificar a questão da prevenção, habilitar a prevenção do loop, que é o que nós comentamos anteriormente, fazer diagnósticos, posso fazer aqui um diagnóstico do cabo e verificar se está tudo bem e pedir para ele fazer o diagnóstico, inicializando um diagnóstico em tempo real. Todo isso daqui, o que nós estamos a fazer agora, é através da nuvem. Eu, agora mesmo, não estou conectado diretamente no switch. Eu não estou conectado nele. Eu estou realizando algumas gestões que a nuvem me permite. Tá bem? Que a cloud me permite. Tá bem. Há outras questões básicas que nós podemos ainda executar. Esse switch, por exemplo, ele não me permite, ele não me permite criar um túnel, tá? Giovanni, como que nós podemos entender realmente o que é um túnel? Bom, aqui embaixo, quando eu estava em configuração, os senhores viram aqui que aparece túnel, certo? Eu posso clicar aqui, mas ele já me dá essa informação. Eu tenho informação, tá? A nuvem já me informa que esse dispositivo que eu selecionei, um switch, que é um switch básico da série ES200, esse switch não suporta a função túnel. Porém, podemos criar um túnel, tá? Utilizando, como eu tenho dentro desse projeto 2 APs, tá? Que é o 2260, se eu não me engano é o G. Eu tenho outros 2 APs, tá ok? Esse AP, que é um ponto de acesso Wi-Fi 6, esse AP sim me permite a criação de um túnel. Então agora eu vou tentar de uma forma simples, tentarei explicar o que é um túnel, então eu vou tentar explicar. E uma forma simples que eu no outro dia consegui tentar encontrar um exemplo básico seria o seguinte: vamos imaginar em que nós temos uma determinada instalação de sistema de CCTV, vamos utilizar aqui o exemplo de CCTV, tá ok? Em um campo solar, tá? Esse campo solar está remoto em uma determinada zona de Portugal, em que naquele ponto exato não temos qualquer ponto de internet com nenhum provedor. Não temos fibra, nada. A única forma de nós termos remotamente acesso àquele local seria com um router 3G e um cartão 3G ou 4G, ok? Até aí tudo bem. Desta forma, nós podemos aplicar uma solução de um router com um preço razoável, né? Não precisa ser um router industrial, um router com N funções, enfim, podemos aplicar ali um router de gama média. E esse router tem um cartão 3G ou 4G, e desta forma nós poderíamos acessar por P2P ao nosso sistema de CCTV. Vamos imaginar no caso em que nós temos ali 10 câmeras e nós temos instalado um fabricante com uma boa compreensão de imagem, tá? E temos uma velocidade de mais ou menos 20 megabits por segundo com o nosso cartão
3G ou 4G, e com isso é suficiente para obtermos a imagem em tempo real. Tá ok? Tá ok. Como os senhores sabem, muitos devem saber que esses cartões não possuem uma IP real. Tá ok? Compartilham IPs. Como não possuem IP real, nós não conseguimos fazer a abertura dos portos nesse router, certo? Então, dependendo das funcionalidades ou de determinados parâmetros em que nós queremos modificar no nosso sistema, nós teríamos que ter no local ou um computador adicional, tá ok? Um mini PC, por exemplo, e esse mini PC teria que ficar ligado 24 horas, para nós termos que acessar ele via escritório remoto. Bom, escritório remoto não iria funcionar porque o escritório remoto temos que abrir uma porta. Por exemplo, teríamos que acessar TeamViewer. Teríamos que acessar por algum software de acesso remoto, tá ok? Mas isso leva a que esse computador tem que ficar ligado 24 horas e se em algum momento o nosso cliente, por exemplo, trocar o cartão 3G do router, talvez perderemos o acesso ao nosso computador e teríamos que fazer um deslocamento até o local. Ou o cliente teria que, uma vez quando ele trocar o cartão, teria que nos avisar para nós termos o acesso remoto e fazer ali alguma configuração. Mas isso tem alguns inconvenientes, certo? Podemos ter N problemas para acessar dessa forma. Os senhores sabem que para nós alterarmos determinados parâmetros em uma câmera IP, independente do fabricante, tá? Ou vai depender muito do fabricante, por P2P, o fabricante não permite algumas configurações. Por P2P, o fabricante não permite a execução de determinadas tarefas, ok? Isso daí ficou claro. Tá ok. Nós, mesmo assim, não conseguimos configurar no router um DIN DNS, no router não conseguimos configurar no IP. Ou seja, teria que ser por um computador ou alguma outra ferramenta que talvez teria um custo adicional com um preço mais elevado. Certo? Certo. O que nós podemos fazer? Simples. Nós podemos aplicar uma solução da Ruidi em que algum equipamento que possui a função túnel, nós temos um listado e esse listado vai ficar público no nosso centro de conhecimento, tá? Aqui no centro de conhecimento, que os senhores já conhecem, no centro de conhecimento da Visiotech, teríamos um listado, que o listado está apenas à espera de ser publicado, tá ok? Mas nesse listado, nós vamos indicar quais são os equipamentos que possuem essa ferramenta. Ok, vamos ao que interessa. O que essa ferramenta vai proporcionar ao instalador? Giovanni, quais são as vantagens? Bom, a vantagem é que por exemplo, esse ponto de acesso, ele me permite acessar via web ao cliente de linhas de comandos, tá ok? Poucos instaladores vão utilizar isso. Ele me dá a opção de acessar via e-web, tá ok? Isso daqui eu vou clicar, aqui eu estou dentro do meu ponto de acesso via cloud, ok? Giovanni, e se eu quero acessar esse ponto de acesso como se eu estivesse fisicamente no local? Eu só clico aqui. E ele automaticamente está criando um túnel para onde? Para esse ponto de acesso, tá ok? Para esse ponto de acesso. Então agora eu estou dentro do meu ponto de acesso, tá ok? Eu estou dentro do ponto de acesso. Ele aqui ainda me indica que ele é o master, porque eu tenho 2, tá? E ele, obviamente, ao ter mais de um ponto de acesso dentro de uma rede, dentro do mesmo projeto, ele opta por transformar um deles em um master, tá ok? Nós vamos ver aqui a versão do sistema operacional da RIDI, que é um sistema desenvolvido por ele, não por terceiros. E aqui dentro nós temos a configuração do nosso ponto de acesso, tá ok? Isso daqui é como se eu estivesse no local agora mesmo, tá? Porém, através da nuvem, ele me mandou para dentro
do dispositivo. E aqui dentro eu posso alterar a palavra passe das redes que eu tenho criadas, tá ok? Eu posso reiniciar, eu posso fazer qualquer tipo de gestão remota, como se eu estivesse dentro do local, tá ok? Como se eu estivesse conectado com o meu cabo de rede do meu portátil até esse ponto de acesso, tá ok? Até aí tudo bem, não há nenhum segredo, certo? Certo. Giovanni, o que mais que eu consigo fazer? Bom, eu consigo também acessar por SSH, tá? Essa seria a porta e essa seria o host e a porta, tá ok? Mas isso eu não quero acessar por SSH, não tenho nenhum interesse. O que mais podemos fazer, Giovanni? Bom, nós vamos clicaríamos em túnel, vou desativar essas portas, esses túneis que ele acaba de criar, tá? E se eu clicar em túnel, aqui ele vai me dizer, olha, eu estou dentro do ponto de acesso através da nuvem, tá? Vamos captar aqui o conceito. Eu estou acessando através da nuvem um ponto de acesso. Agora mesmo não estou dentro do ponto de acesso. Estou dentro da nuvem, tá ok? E eu tenho acesso a alguns parâmetros desse ponto de acesso. Perfeito. E o que eu quero criar agora? Giovanni, como que nós conseguimos então, vamos imaginar que nesse local eu tenho um router 3G de qualquer fabricante, com um cartão 3G, e eu tenho um ponto de acesso, ou eu poderia ter um switch com essa função túnel, perfeito? Giovanni, eu não consigo abrir portas no meu router, eu não consigo criar regras, eu não consigo fazer nada. Eu preciso acessar uma determinada câmera IP, não quero acessar o gravador. Eu quero acessar uma determinada câmera IP, porque essa câmera IP está instalada no teto de uma forma que está a ver a vitrine do cliente, porém, em determinada hora do dia, o sol está batendo na vitrine e cria ali uma imagem que o cliente não gosta da imagem, ele quer ver o que está a ocorrer do lado de fora da vitrine. Teríamos que habilitar o WDR, obviamente, mas os senhores sabem que muitos fabricantes não conseguimos ativar o WDR por P2P, teremos que acessar de forma física a nossa câmera, tá ok? Então iríamos aqui na opção do túnel, temos o SSH e web, mas o que nós queremos é customizar, tá ok? E o que nós queremos? Acessar a nossa câmera IP de forma local. Então eu vou colocar aqui a IP da minha câmera IP, a IP dela. Vamos colocar aqui alguma, eu creio que é a 245, não sei. E a porta dela, que é 80. Eu tenho que saber a porta web da minha câmera, que é 80. Eu vou criar o túnel. Clico em criar túnel e ele aparece criando. A partir do momento que ele aparece criando, eu vou clicar aqui em atualizar. E ele já me disponibiliza a IP e a porta, tá ok? Se eu clicar em Go, ele apenas vai me mostrar a mesma informação, tá? O host, que é o IP, e a porta. Eu tenho que copiar o host e a porta 10.371, eu venho aqui no meu navegador, ou eu posso abrir o Internet Explorer, porque eu sei que é uma câmera IP, ele vai carregar. Bom, essa IP então, não tenho nenhuma câmera IP com essa IP, vamos tentar outra IP, vamos desabilitar. E vamos tentar com a IP 236, tá? Vamos criar o túnel, atualizamos, ok. A porta é a 10.108, voltamos aqui, 10.108, tenho uma câmera IP, tá? Vou acessar com as credenciais, automaticamente posso acessar as configurações do dispositivo, e a partir desse momento eu estaria dentro diretamente da câmera, como se eu estivesse localmente, tá? Eu não estou acessando, os senhores podem ver aqui em porta, eu tenho a porta web que é 80, o NAT
está desabilitado, o P2P da câmera está desabilitado, tá ok? Eu não teria outra forma de realizar essas gestões se eu não estivesse localmente, tá, junto à rede interna, eu teria que estar no local. Então aqui agora eu consigo alterar parâmetros, eu consigo criar calendários de gravações, eu consigo realizar toda a gestão como se eu estivesse no local, tá ok? Então, a minha vantagem, qual é a vantagem, Giovanni? A vantagem é que se eu tenho que habilitar, por exemplo, o WDR, eu já não tenho que ir até o local. Se eu tenho que modificar algum parâmetro dos frames por segundo, da resolução no stream principal, se eu quero modificar o tipo de encoder do canal, a compressão da imagem, eu consigo fazer de forma remota, apenas utilizando essa função do túnel da RIDI. Nós podemos ir ainda além, né? Porque o que eu fiz aqui foi abrir um túnel da porta 80. Porém, eu poderia abrir um túnel com a porta 8000. Nós poderíamos, vamos imaginar que poderíamos ser um pouco mais audaz e criar túneis para portas para o acesso remoto, se nós tivéssemos que ter algum outro tipo de equipamento no local. Ou seja, aqui eu estou utilizando um exemplo como a câmera IP, mas nós poderíamos ter um computador no local, nós poderíamos ter um dispositivo de domótica, nós poderíamos ter um dispositivo de controle de acesso, em que esse dispositivo de controle de acesso eu quero acessá-lo remotamente por essa porta e o dispositivo de controle de acesso não tem cloud, ok? E eu quero fazer um registro ou seja, isso daqui eu posso utilizar para apartamentos de Airbnb, eu posso utilizar para tantas coisas, são tantas soluções que podemos aplicar esses dispositivos para evitar deslocamentos desnecessários. Somente com o que eu acabo de fazer, eu já evitei de ir até o local, evitei de gastar 1 hora ou 2 horas de deslocamento, combustível, tempo. É uma tarefa que eu posso realizar de noite, é uma tarefa que eu posso realizar fora do horário. Então, somente com essa função do túnel, nós evitamos um deslocamento e acabamos de economizar aqui, talvez dependendo da distância, talvez até mais de 100 euros, porque a nossa hora de trabalho de um instalador custa mais do que 100 euros, 1 hora de trabalho com um deslocamento incluído, certo? Por outro lado, vale comentar que essa função, nós deveríamos, por questão de segurança também, se os senhores abrirem o navegador dos senhores aí no computador e colocar essa IP e essa porta, os senhores vão conseguir acessar também esse dispositivo. Então o que nós fazemos é desabilitar essa regra e automaticamente, se eu tento entrar em alguma função, esse túnel já está desabilitado e eu já não tenho mais acesso a esse dispositivo. Então, o que nós recomendamos uma vez que os senhores vão fazer a utilização dessa ferramenta, é criar o túnel para uma determinada funcionalidade, né? Eu vou fazer uma manutenção preventiva de um dispositivo, eu quero apenas alterar um parâmetro e logo o que nós vamos fazer é desabilitar essa porta, e se nós quisermos voltar a fazer algum tipo de gestão no dispositivo, podemos recriar, e cada vez que nós recriamos, ele vai alterando essa porta, ele vai criando, são portas aleatórias, ok? Então, é muito importante desabilitar essas portas quando nós já finalizamos a manutenção, tá ok? Bom,
eu creio que ficou claro esse tema do túnel. O túnel não tem nada a ver com VPN. E a VPN, Giovanni? Bom, basicamente a VPN, nós precisamos de 2 dispositivos em um ponto A e outro dispositivo no ponto B. Nesses locais, fisicamente, temos que ter, evidentemente, uma boa internet com uma IP fixa, certo? E a partir daí nós vamos criar uma VPN, tá? Não vamos entrar já e explicar o que é uma VPN, porque eu imagino que todos sabem o que é uma VPN. Então, nesse ponto, nós conseguimos conectar 2 redes remotas, tá ok? Por uma VPN. Fazer uma rede virtual ali privada para um determinado cliente, tá ok? Giovanni, o que mais que nós conseguimos criar dentro ou fazer com a nuvem da Uniview? Bom, com a nuvem da Ruiji. A nuvem da Ruiji nós conseguimos fazer configurações, claro, configurar redes, redes Wi-Fi, tá? Nós conseguimos criar as VLANs, nós conseguimos configurar o roaming, o que eu falei anteriormente, em que nós conseguimos aplicar de um AP num ponto A a um AP num ponto 2, por exemplo, que é como eu tenho em casa para testes, em que nós conseguimos aplicar o roaming e dizer que se eu estou a me locomover do ponto A até o ponto B, os senhores estão a ver aqui com a animação, basicamente quando eu estou a distanciar, já estou distante, automaticamente os próprios equipamentos da Ruiji passam a minha conexão para o dispositivo mais próximo. Dessa forma, nós temos microcortes em milésimas de segundos, nós não percebemos esses cortes, tá ok? Essas caídas de conexões, como muitas vezes nós temos essas caídas com talvez as redes mesh, tá? Então é importante nós verificarmos que dependendo da solução que nós vamos aplicar a um determinado cliente, ao invés de aplicar mesh, nós podemos aplicar com uma solução L3 roaming da Ruiji, tá ok? Portais cautivos. Os portais cautivos são naquele caso onde um cliente tem um bar, por exemplo, e ele quer sim deixar a internet livre para os seus clientes, porém com determinadas condições, né? Nós temos aqueles vizinhos espertos que muitas vezes nós temos uma rede Wi-Fi livre para convidados e ali o vizinho temos a empresa do lado que sempre está conectado na nossa rede e sempre está consumindo dados da nossa rede. E não é o que nós queremos. O que nós queremos é que a nossa rede apenas fique disponível para os nossos clientes e o que nós podemos fazer é criar uma rede. É o nome desse portal que nós estamos a criar. De que forma? Nós podemos fazer com apenas um clique. Ele entra e tem já o acesso à rede. Não é isso que queremos. Nós vamos aplicar a ele uma solução com voucher. É um código, tá ok? E esse voucher, nós temos que criar esses códigos aqui na nossa nuvem da Uniview, podemos imprimir esses vouchers. Logo, nós vamos indicar que tem um período de validade de 1 hora, por exemplo, tá ok? 30 minutos, 30 minutos ou 1 hora, e com aquele código ele consegue acessar 1, 2, 3 vezes ao dia, tá ok? É um exemplo básico. O tema do Facebook, a Uniview tem essa integração com o Facebook, só que como o Facebook constantemente eles estão a modificar as suas políticas, né, internas, pois com a lei de proteção de dados atualmente não está disponível, mas aqui nós deixamos claro que é por questões de políticas de integrações por parte do Facebook, tá ok? Nós conseguimos ainda fazer mostrar os balanços. Aqui, por exemplo,
podemos dizer ao nosso cliente que uma vez quando ele se conecta no nosso portal, tá? na nossa rede, uma vez que ele faz o login, para onde o nosso sistema vai enviar este cliente. Então, por exemplo, se ele acessa a nossa rede Restaurante João e após ele acessar a nossa rede, tá ok? Como exemplo, introduzir o código que nós fornecemos previamente, automaticamente quando faz o login, ele é redirecionado para onde? Para a web da Visiotech, tá ok? Aqui nós conseguimos fazer uma modificação desse portal totalmente, aplicando um logotipo personalizado, por exemplo, podemos colocar aqui o logotipo da Visiotech, da empresa, o fundo, aplicar um fundo de imagem, ou aplicar uma imagem, um fundo com de outra cor, tá ok? Personalizar os textos, tá, em que irá aparecer aqui, selecionar ou modificar os idiomas. Podemos aqui, por exemplo, selecionar o português, tá? Eliminamos o inglês e deixamos apenas português, tá? E aqui todo a nossa código de acesso. Enfim, nós podemos personalizar login, acesso, tá? Nós podemos fazer uma personalização do portal completamente e uma vez criado, digamos que uma vez criado o portal, aqui podemos dizer, olha, o tempo com voucher ilimitado, 15 minutos. Quantas vezes por dia? 2 vezes por dia. Cada vez que acessar, 15 minutos. Podemos criar esse portal e uma vez criado o portal, nós podemos, aqui nós só criamos o portal, teríamos que aplicá-lo sobre as nossas redes que nós temos dentro do nosso ponto de acesso, tá ok? Basicamente nós conseguimos também, o que comentamos anteriormente, ao invés de criar um portal, nós podemos aqui, esse portal, criá-lo e de forma modificar, né, a disposição de todos, das cores de fundo, aonde que vai ficar o botão do login, enfim, conseguimos fazer uma personalização completa, tá ok? E logo nós temos que fazer evidentemente a sincronização. Nós já temos um vídeo e temos um tutorial explicando passo a passo de como criar esses portais, e o que nós conseguimos fazer também é, de uma forma externa, aplicar um portal de terceiros ao nosso ponto de acesso, tá ok? Aqui nós vamos eliminar porque não tenho nenhum interesse em mostrar agora mesmo, aplicar aos nossos pontos de acesso, e através da nossa cloud, o que mais que nós conseguimos fazer, Giovanni? Bom, todo o tema de operações de registros, modificações que foram executadas sobre os nossos equipamentos ficam registrados, todas as atualizações de firmware nós conseguimos fazer aqui. O sistema nos irá informar quais são os equipamentos que possuem uma atualização pendente ou não, tá? Nós temos se já se já foi feito uma atualização prévia, se tem uma atualização pendente, nós conseguimos fazer através da nossa conta cloud, e também nós conseguimos aqui ver essa topologia, a topologia completa, e, por exemplo, selecionar produto por produto e aqui verificar se temos VLAN, quais são os status da VLAN. Aqui não tem nenhuma VLAN criada com o nosso equipamento. Verificar qual que é a IP de nosso switch, se ele está online, se ele está em linha, se está sincronizado, se temos o acesso. Por cada uma das bocas conseguimos ter acesso também, tá ok? Do nosso switch.
os nossos pontos de acesso, tá? Podemos criar, configurar os SSDs do nosso ponto de acesso através da nuvem, fazer a gestão dos nossos projetos. Enfim, como eu não tenho aqui nenhum gateway, com os nossos gateways nós conseguiríamos aplicar e criar todas aquelas regras que nós comentamos anteriormente do Snooping. Conseguimos criar as capas, conseguimos criar VLANs, conseguimos aplicar essas VLANs, porque uma coisa o que nós fazemos é criar essas regras na nuvem e logo nós podemos replicar a 150 pontos de acesso que nós temos no local, 200 pontos de acesso, como nós comentamos anteriormente. E só no nosso armazém temos 80 pontos de acesso. Então, para nós não criarmos uma regra em cada um dos pontos de acesso, nós podemos criar só uma regra na nuvem e essa regra, ela então é replicada a todos os nossos pontos de acesso, ok? Olha, o que eu recomendo, sinceramente, é, se possível, os senhores fazerem um registro diretamente no cloud da Ruiji, fazem um registro, criem ali a conta, se possível, adquirir um equipamento, por mais que seja básico, um router, por exemplo, para aplicar até mesmo na vossa moradia, o router, configurem esse router com as informações do vosso provedor de internet e os senhores vão ver que vão notar uma melhoria considerável da velocidade, de tudo em questão da rede. Eu, por exemplo, eu troquei o meu router da Vodafone que eu tenho em casa e apliquei ali uma solução com um router da Ruiji. Os senhores podem, se não, aplicar um switch e fazer com que o switch seja o responsável como servidor DHCP, dependendo do switch, evidentemente, tá? E a partir daí conhecerem todas as funcionalidades do equipamento, do dispositivo, para os senhores aplicarem em soluções básicas, a tal de evitar deslocamentos innecessários, tal de evitar problemas, dores de cabeça, configurações desnecessárias, não tocar no router do cliente, que muitas vezes é importante, evitamos de tocar no router do cliente, porque até mesmo o túnel, olha, com o túnel eu consigo criar um túnel e acessar o router 192.168.1.1. Vamos verificar se ele me permite, porque muitas vezes pode ser que ele não me dê permissão, tá? Mas eu consigo acessar o router e dessa forma, se eu tenho a palavra-passe do router, acesso ao router e aplico regras dentro do router. Crio parâmetros, ativo o firewall, desabilito, cria um NAT, não importa. Logo, finalizei essas tarefas, desabilito aqui o túnel e pronto, já não tenho mais acesso ao router. Ou seja, os senhores podem ter uma ideia de que já não tenho acesso mais ao router, olha, já está offline o túnel. Só com essa ferramenta do túnel, vale muito a pena, porque nós podemos aplicar em uma infinidade de soluções e temos um controle total de equipamentos, um controle total da rede de uma determinada obra, de uma determinada instalação que fizermos, e assim conseguimos evitar deslocamentos desnecessários, ok? Há uma outra infinidade de funções que nós poderíamos falar na nuvem da Ruiji, mas, por falta de tempo, o que eu recomendo é que os senhores abram uma conta, criem ali o registro na web do fabricante, tá ok? E a partir dali comecem a olhar um pouco, verificar todos os pontos positivos, onde os senhores podem aplicar,
comprem um equipamento, façam um teste até mesmo em casa, verifiquem que notem uma melhoria significativa da velocidade de rede na própria casa dos senhores. Então imagine isso em um cliente, tá ok? São soluções profissionais que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, tá bem? Ainda não é o portfólio completo que nós temos disponível na web, mas, por exemplo, aqui nós temos já filtros. Se nós vamos em rede, já habilitamos uma categoria nova na nossa web, tá? Além de CCTV, IP, acessórios de intrusão. O senhor sabe que antes a rede era considerado acessórios, porque a Visiotech ainda estava a vender como acessórios, porém com a entrada da Ruigi, a rede virou uma categoria dentro do nosso portfólio. Tá? E aqui dentro os senhores vão ter todo o portfólio da Visiotech em switching, tá ok? Desde switches que não são gerenciáveis, pontos de acesso, controladoras, antenas via rádio, acessórios também agora para redes, routers 3G, 4G e 5G, tá ok? Então, todos esses produtos, temos aqui algumas ainda, dependendo das categorias que nós acessarmos, tá ok? Nós vamos ter aqui, por exemplo, em routers, nós conseguimos fazer o filtro por fabricantes, tá? Então, agora mesmo, eu creio que de início, para quem está iniciando em redes e quer aprender um pouco mais sobre esse fabricante, o que eu recomendo é adquirir um router básico para os senhores fazer a instalação mesmo aí, né, em vossa moradia, tá? Substituir aí o router da Mel, da Vodafone, coloca o router da Ruigi e os senhores começarem a brincar um pouco com ele e vão verificar que é um espetáculo tudo que nós conseguimos fazer com esses equipamentos. E vão notar uma melhoria na velocidade, até porque há algumas funções, como por exemplo, nós conseguimos nos routers da Ruigi, nos routers já da gama Small Business, tá ok? Porque eles possuem um router de gama mais acessível. Nós conseguimos limitar ou bloquear o acesso de dispositivos lentos, né? Que nunca teve aqui problemas em que nós temos uma rede muito bem estruturizada, com equipamentos top na nossa rede, e ali alguém conecta um dispositivo super lento e aquilo ali acaba e mata totalmente a nossa rede, torna a nossa rede muito lento. Então a Ruigi tem algumas funcionalidades em que esses dispositivos conseguimos bloquear e automaticamente evitar que acabem prejudicando toda aquela nossa rede, tá ok? Então isso eu recomendo os senhores, por exemplo, pegarem um switch, um switch ou um router, nesse caso um router, trocar o router do vosso domicílio, da vossa moradia por um router da Ruigi, comecem a fazer os testes, tá ok? E vão ver que muitos switches têm as mesmas funcionalidades que os routers, ok? A questão do router é que aí os senhores já conseguem reaproveitar, conhecer todas as ferramentas disponíveis, tá ok? Muito bem. Muito obrigado pela presença de todos novamente. Fiquem bem, bom almoço e boa tarde. Obrigado por assistir o vídeo. Se desejas saber mais sobre os nossos produtos de segurança, subscreva-se ao canal da Visiotech e ative as notificações para acompanhar os nossos vídeos.